a Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta para a proliferação dos caramujos africanos. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, porque a Organização Mundial de Saúde classifica esse animal como, inclusive, uma das 100 piores pragas do mundo. É isso mesmo, Maria? E nós acabamos também tendo como é que eu poderia dizer, esse desprazer de receber os caramujos também aqui em nossa capital. É isso, Maria? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. É exatamente isso. Nesse período de chuvas, a gente vê uma verdadeira infestação. Agora, falando desse bichinho aí que a gente costuma chamar de caramujo, né? Mas o termo correto é caracol africano. Aqui do meu lado está o Carlos Fernando Rocha, que é biólogo aqui da Unidade de Vigilância em Zoonoses, para explicar um pouquinho, primeiro, né, quais são os riscos, né, que traz esse caracol, principalmente à saúde pública. Boa tarde. Boa tarde a todos. Os riscos são vários, né? Risco econômico, risco agropecuário, agricultura principalmente, em lavouras, porque onde esse bicho passa, ele destrói. Ele tem um apetite voraz, come até concreto se deixar. E para a saúde pública, ele é um risco, ele é um vetor de duas verminoses, e uma dessas verminoses ela pode atingir o cérebro e provocar uma doença chamada meningite eosinofílica. Não é uma meningite fatal, porém pode deixar sequelas. A transmissão é bem simples. Crianças que costumam brincar com esse animal, o muco que ele solta também esses vermes. A criança não lava as mãos, pega um alimento, leva a mão à boca e adquire o verme. Ou pessoas compram verduras e esse caracol possa ter passado por cima dessas verduras e talvez até se alimentado, e ali ficou também o verme. Por isso que é muito importante lavar bem as mãos, que aprendemos a fazer bastante no período de pandemia da Covid, e continuar com essa higiene e também fazer o controle desse animal no ambiente que ele se encontra. Como fazer esse controle? Pode matar? Faz o quê para eliminar esses caracóis? Bom, a recomendação que a gente faz é que esses animais, ao encontrar no ambiente, ele tenha a identificação de que realmente é. Então, pode mandar foto aqui para o nosso WhatsApp, da Unidade de Vigilância de Zoonoses, confirmando que é realmente caracol africano. A gente dá toda a orientação, que é, primeiro, tem que catar esses animais. A catação manual é a única forma mais efetiva. Catou esses animais, esses moluscos, coloca no balde, no latão, ou com a tintura de cal por cima, ou com água sanitária diluída. Tanto a tintura de cal de parede, cal de pintar, ou a solução de água sanitária, vai eliminar e vai deixar só as cascas, e essas cascas podem ser jogadas num saco plástico e deixada para a companhia de lixo apanhar eles na porta da residência. Quando a gente fala em catar, tem que usar uma luva, alguma coisa, para não colocar a mão diretamente nesses animais. Isso, exatamente. Aqui eu peguei uma luva para poder mostrar alguns que eu apanhei nas redondezas, para poder ilustrar qual é o verdadeiro caracol africano, para a gente não correr o risco de estar pegando espécies nativas e estar causando desequilíbrio mais do que esse caracol africano já está causando. Muita gente fala caramujo, né? Qual que é a diferença do caramujo para o caracol? O caracol, ele é um molusco com casca que habita terra. Ele é terrestre, ele não é de água. Apesar de ele se desenvolver em ambientes úmidos, quando chove, mas ele é terrestre. Os caramujos, eles são moluscos com casca, com essa concha que habita somente água. Por isso que a gente chama de caracol, né? Correto. Ok, obrigada então pelas informações. A gente até mostrou alguns aqui, porque realmente nessa época, nesse período chuvoso, olha, onde tem vegetação, mato alto, horta, plantação, às vezes um jardim, pode aparecer esse molusco. Então, existem essas orientações para que a pessoa possa eliminar. Para você ter uma ideia, Wilson, cada caracol desse pode botar até 400 ovos. Isso 5 vezes por ano. Imagine, então, fazendo as contas, quantos caracóis desse pode, então, ter uma infestação se não houver esse controle adequado. Eu volto com você.
Muito bem, Maria, só que o nosso tempo está apertadíssimo, deixa eu aproveitar para a gente tentar entender. A gente vê muito, por exemplo, aquele prato, né, inclusive ali, né, exótico, que é o escargot, que é você comendo ali e tal, enfim, um sucesso caríssimo, diga-se de passagem, nos grandes restaurantes. Eu quero saber como é que esse caracol africano chegou até aqui. Ok. Carlos Wilson está perguntando como é que esse caracol, né, africano chegou até o país. Isso está em outros países também, essa infestação? Bom, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o caracol africano é uma das 100 piores pragas do mundo. Ele está em praticamente todo local do planeta Terra. A história é bem simples. Em 1982, foi realizada uma feira de agropecuária no interior do Paraná e alguém trouxe esse animal para cá, para o Brasil, como uma alternativa culinária. Queria imbuir na sociedade brasileira o mesmo gosto gastronômico dos franceses, que é o escargot. O caracol africano é um primo do escargot. Só que o caracol africano, ele cresce mais, ele tem um crescimento maior, pesa mais, então, para um consumo de, digamos assim, de proteína, seria mais viável. Só que não caiu no gosto do brasileiro. Resultado, os criadores abandonaram na natureza a criação, porque não teve saída, e desde a época da década de 80, eles vêm se alastrando cada vez mais no Brasil. Aqui, em Alagoas, já foi também um produtor que foi até essa feira, trouxe para cá, para Maceió, e começou a criar, em torno de uma área rural aqui de Maceió, a criar esses bichos, só que em 1988, houve uma grande enchente, os diques que eram criados, esses animais estourou, e daí se espalhou por todo o estado. E agora, para controlar, está difícil. Ele falou que é o primo do escargot, agora deve ser o primo pobre, miserável, né? Que está atrapalhando a vida aí de todo mundo e trazendo esses riscos à saúde e também à biodiversidade. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. A gente fica pensando várias coisas para poder levar na folha, apesar de ser um assunto certo. É o primo do escargot, então esse é o cicargot, né? Deve ser, não sei. Enfim, portanto, é não pegar nesse bicho e aí deixar que ele acabe de vez. Maria, um abraço. Você volta daqui a pouco. Agradeço ao nosso entrevistado aí, que também trouxe essas informações para a gente. Pois é, trouxeram para tentar ver se conseguia fazer aquele prato, né, francês legal, como fosse escargot, mas aí não deu certo, soltaram os bichinhos, aí acabou 400 ovos. Aí é difícil para poder proliferar. Não existe. Infelizmente existe, Amaro, não tem jeito. Muito bem.